Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quem acompanha o canal sabe muito bem, quem chegou agora seja muito bem-vindo, mas aqueles que acompanham sabem que eu não gosto de ficar dando um aqui de messias, tentando profetizar as coisas. Cada coisa que nós falamos é baseado em notícias, em fatos que a gente testemunha o dia todo, que todos nós presenciamos, e a gente vai chegando à conclusão baseado nessas coisas que vão sendo apresentadas, né? Como a gente gosta de chamar aqui, é o cenário sendo montado. Quando eles começam essas etapas, a gente vai entendendo o que provavelmente vai vir. Então, como muitos de vocês que acompanham os vídeos regularmente sabem, a China tem enfrentado, né, com mão de ferro o Sungamonga. O surto lá começou de novo. E eu disse para vocês que assim que passassem essas festividades, Copa do Imundo, final de ano e principalmente agora o Carnaval, as coisas têm de se intensificar. E não é sendo um profeta do caos, como alguns são por aí, mas é mostrando para vocês os fatos como eles são. E se você colocar aqui, como eu fiz, ó, no Google, exatamente como eu fiz, as notícias principais são, veja só: Sungamonga, mortos lotam crematórios na China, milhões vão morrer, diz médico. Matéria da Veja: Sungamonga, mais de 5.000 pessoas estão morrendo por dia na China, diz estudo. O Globo: China pode ter 5.000 perdas de vida diárias em novo surto da doença. Informoney: OMS se diz muito preocupada com Sungamonga na China. R7: OMS diz estar preocupada com o avanço do Sungamonga na China. CNN Brasil: Xangai alerta para batalha trágica à medida que o Sungamonga se espalha na China. G1: Sungamonga, hospitais na China estão lotados com infectados, adverte o OMS. Então, meus irmãos, eu sempre faço questão aqui de mostrar para vocês como as coisas são, de onde eu tirei meu raciocínio, para que não fique parecendo um bando de fanáticos falando bobagens, ideias da sua própria cabeça. O raciocínio, meus irmãos, dessas coisas aqui ligadas à agenda, elas têm que ter sempre fundamento. Elas não podem ser aleatórias, senão fica uma coisa de louco mesmo. Então eu tenho esse trabalho aqui com vocês para que você, diante da informação verdadeira, diante dos fatos que estão sendo apresentados, possa raciocinar e chegar à sua própria conclusão. E o meu, se você me pergunta aqui, e a gente vai ver outra matéria para reforçar isso da Jovem Panos, você vai ver que, de antemão já posso dizer, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai chegar também a essa conclusão, que esse é o momento que você não pode perder tempo. Que você não pode ficar como um gado no pasto, pastando. Você não pode fazer isso. O gado vai continuar como se nada estivesse acontecendo. Mas você, meu irmão, que está desperto, você vai tomar suas providências dentro da sua própria possibilidade. Por quê? Você sabe que agora temos um governo de esquerda, alinhado com o STF, que já disse, mesmo antes de ganhar as eleições, o Lula, que essas restrições têm que ser feitas. Então, nós já sofremos muito no último surto que houve, 2021 principalmente, com um governo tido de direita. Nunca foi de direita, mas pelo menos não era a favor de lockdowns, de nada desse tipo. Agora você imagine o que vamos passar com um que é a favor de prender cidadão que quer trabalhar. E ainda mais com a crise como já está e como ela vai se agravar ainda mais com isso aqui. Então é por isso que eu digo a vocês, mesmo antes de ver a matéria, que esse é o momento de todos nós nos prevenirmos no que a gente pode, porque a coisa daqui para frente vai ficar muito feia. Nenhum de vocês tenham dúvida disso, porque é exatamente isso, meus nobres e queridos irmãos. Isso aqui chegou realmente para mudar o mundo. E será feito. Será feito. A matéria da Jovem Panos diz o seguinte: médico alerta sobre Sungamonga. Milhões vão falecer na China e 10% da terra estará infectada nos próximos 3 meses, 90 dias. Isso aqui não é o Davi que está falando. É uma matéria da Jovem Panos, onde um especialista está afirmando. Epidemiologista chinês da ONU, Eric Feld Ding, culpa o fim das restrições sanitárias no país pela alta dos casos e diz que a situação atual vai provocar um impacto econômico global. Então o mundo vai entrar em crise, meus irmãos. Nós sabíamos que o grande reset estava sendo preparado e algo deveria ser o gatilho, algo deveria ser o propulsor para isso acontecer. E você está diante dele, meus nobres irmãos. Tudo indica isso.
Essa matéria é muito recente, de 21/12/2022. Desde que a China flexibilizou a rígida política de Sungamonga Zero no começo do mês, o país tem vivido um surto de Sungamonga que lota hospitais, deixa as farmácias sem medicamento e os crematórios saturados. Diante deste cenário, o epidemiologista chinês da ONU, Eric Feng Ding, alertou para o risco de milhões de mortos e afirma que 10% da população esteja infectada nos próximos 90 dias. Estima-se que 60% dos chineses e 10% da população da Terra provavelmente estará infectada nos próximos 90 dias. Falecimentos prováveis na casa dos milhões. Este é apenas o começo, escreveu em sua conta no Twitter, dizendo que essa situação vai ter um impacto econômico global. De Nordeste ao Sudeste, trabalhadores de crematórios de toda a China disseram que não conseguem acompanhar o aumento das perdas de vidas humanas. Um funcionário comentou que seu crematório ficou sem espaço para armazenar cadáveres. O número de corpos aumentou nos últimos dias, declarou sem fornecer seu sobrenome. Estamos muito ocupados. Já não há espaço refrigerado para guardar tantos cadáveres. Acrescentou. Outro trabalhador disse que estavam cremando mais de 30 cadáveres por dia. Recebemos corpos enviados de outros distritos. Não há outra opção, relatou. E 3 ou 4 vezes mais do que nos anos anteriores. Estamos queimando cerca de 40 cadáveres por dia, quando antes era apenas uma dúzia, declarou ele. 1 ou 2 milhões de perdas na China é um número muito comum ultimamente. Eu vi os modelos, certamente é possível, escreveu o especialista Feng Ding, em outra publicação no Twitter, em que chamou a atenção do governo para a doação de medidas. O número pode ser maior se o governo não fizer nada, menor se o governo restringir o vírus com mitigações pesadas novamente. Escreveu acrescentando que o pessoal anti-China Zero, Sungamonga, deveria aceitar sua mão nisso. Falou se referindo à atual situação que o país tem vivido. Fending, que é chefe da força-tarefa do Sungamonga no Instituto de Sistema Complexo da New England, explicou que o alto número de casos se deve à agilidade da contaminação do vírus. O tempo de duplicação na China pode não ser mais de dias. O tempo de duplicação agora possivelmente é em horas, afirmou ele. Um estudo realizado sobre o fim do programa do Sungamonga Zero na China, publicado na revista Nature, prevê alta de até 1 milhão de perdas de chineses falecidos nos próximos meses. O resultado coincide com o relatório de Hong Kong. E aqui encerra a matéria da Jovem Panos. Quem quiser ler ela, tá aí, tá certo, meus irmãos? É só digitar esse título aí, você vai encontrar. Então, meus nobres e queridos irmãos, aqui são fatos, a gente tá vendo isso realmente acontecendo, cada vez as restrições maiores. Isso, para mim, na minha opinião, só prova que essas restrições duras dessa maneira só pioram as coisas. Por quê? Porque a população fica ali, né, presa, impedida de fazer seus afazeres, e aí quando solta, solta de vez. E aí o que é que acontece? Uma contaminação muito maior do que aconteceria se as pessoas estivessem levando sua vida normalmente, né, meus irmãos? E eu não vou nem falar na questão da medicação, né, família? Isso aí, infelizmente a gente não pode falar, né? Mas tá aí, né, o que tá acontecendo. Os números aumentando muito mais. Apesar de já ter a medicação, apesar de todas as medidas restritivas, ainda assim a coisa está muito feia e, como você mesmo viu, 10% pelo menos da população estará infectada com o Sungamonga. E se na China está se perdendo tantas vidas assim, 5 mil chineses por dia, realmente, meus irmãos, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Enfim, tá feito o alerta. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer agora, meus irmãos. É extremamente importante você entender isso, você colocar isso na sua vida. Eu não faço vídeos aqui para que você... eu vou me entreter. Isso aqui não é entretenimento, meu irmão. Isso aqui é notícia. Isso aqui são fatos. Isso são coisas que, se você entender e aprender, você pode se prevenir de certas coisas que vêm por aí. A verdade é essa. É para isso que serve a informação, sabe? É como se, sei lá, você aprendesse como funciona ali o arrefecimento do teu carro. Você diz, olha, no momento eu não estou precisando, mas eu sei fazer. E se aparece um vazamento, alguma coisa, você mesmo conserta. É mais ou menos isso que você está fazendo aqui no canal. As pessoas comuns, elas nem estão interessadas nesse tipo de notícia. Elas estão procurando entreter a sua cabeça, elas estão rindo, elas estão brincando. E essas coisas continuam em andamento. E mais cedo ou mais tarde estará na nossa porta, já está na nossa porta. Aos poucos o Brasil também, mais sutilmente, vem aumentando seus casos dia após dia. E assim como o Brasil, outros países também.
Então, meus irmãos, isso é uma coisa global. E você que sabe, você que entende esses assuntos, que acompanha os vídeos regularmente, sabe que isso está dentro de uma agenda. E essas coisas teriam que acontecer. E irão, até que as medidas necessárias sejam, de fato, implementadas na sociedade e a mude de forma como ela é hoje. Precisará ser feito. A ficção científica já nos alertava. Agora chegou a hora da execução. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Espero ter feito o nosso trabalho de forma que você possa ter entendido e que dessa forma também possa se prevenir, fazer o seu. Como eu já expliquei, se você pode aumentar coisas básicas na sua casa, faça, não deixe de fazer, principalmente aqueles alimentos não perecíveis, água potável, coisas que não são tão caras, né? Que se você diminui aquele chocolatezinho, aquela pizza do final de semana, você consegue aumentar essas coisas essenciais para a sua alimentação. Faça isso, meus irmãos, porque o dia de amanhã está cada vez mais incerto. Cada dia mais incerto. E o futuro nebuloso. Então, se essa é a realidade de hoje, por que ser pego com as calças nas mãos? Se previna, meu nobre e querido irmão. É isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja você e sua família. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!